Olá, essa é a nossa segunda aula de teologia sistemática. Então, uma breve recapitulação. Na aula passada, a gente estudou sobre o quê? Temos a introdução do que é a teologia sistemática. Ou seja, falamos um pouco da teologia, o seu significado, a sua etimologia e os princípios teológicos fundamentados do que será apresentado ao longo do curso. Também falamos o que é sistemática, o que significa algo sistematizado, sintético, e falamos também o que é ser reformado. Então nós falamos um pouco desses três elementos que compõem um curso de teologia sistemática reformada, ou seja, não é teologia sistemática comum e não é teologia sistemática pentecostal, mas é exclusivamente numa visão reformada ou calvinista e não calviniana, porque vale ressaltar que tem uma diferença muito abrangente. Então, na última aula, eu sintetizei sobre o que iremos estudar ao longo do curso, que foi numerado, sobre assuntos que iremos tratar sobre cada tópico específico. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a bibliologia, que é a doutrina da palavra de Deus. E elas possuem diversos elementos acerca desse assunto que será exposto hoje, que a gente vai estudar um pouco sobre isso, a gente vai refletir sobre isso, a gente vai ver na palavra de Deus sobre a doutrina das Sagradas Escrituras. Então, ao longo desse curso, que será muito breve, nesse tema sobre a voz de Deus, os tipos de palavras de Deus, nós vamos entender quais são as palavras de Deus. O que pode ser dito como palavras de Deus? Então nós veremos a seguir algumas coisas e algumas definições que será muito importante para serem aprendidos, que nós vamos ver adiante. Então, quais assuntos que serão tratados nesse tema? O ponto 1 é o que iremos tratar hoje, que é a doutrina da palavra de Deus, que tem um subtópico de que quais são as diferentes formas da palavra de Deus. É o que iremos tratar hoje. Na semana que vem, nós vamos tratar outro assunto, a formulação do cânon das Escrituras. Ou seja, o que faz e o que não faz parte da Bíblia. O terceiro ponto que a gente vai tratar, que seria na terceira semana, já que essa é a segunda aula, então seria a quarta aula, porque contando com a introdução, nós iremos estudar o quê? O que faz e o que não faz parte da Bíblia. Ou seja, parafraseando, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? O outro ponto, a outra semana, é a inerrância das Escrituras. Ou seja, a Bíblia contém erros? 5. As quatro características das Escrituras. Será que só os estudiosos da Bíblia podem compreendê-la corretamente? Ou seja, será que somente teólogos, pessoas formadas, podem entender a Bíblia? Ou não um leigo? Outra semana, as quatro características das Escrituras. Para que fins é necessária a Bíblia? Quanto as pessoas podem saber de Deus sem a Bíblia? Então, dois pontos. E por último, que será para fechar esse assunto, as quatro características das Escrituras. Ou seja, será que a Bíblia é suficiente para conhecermos a Deus? E para pensarmos sobre Ele? E para saber o que Ele quer de nós? Então, nós veremos isso mais a seguir. Então, hoje a gente vai tratar sobre a palavra de Deus. Quais são as diferentes formas da palavra de Deus? Ou seja, que a Bíblia não é só escrita por homens, ela é inspirada por Deus. Ou seja, Deus usou homens que estavam totalmente conscientes, que eles estavam totalmente conscientes do que ele sabia o que escrever. Ou seja, foi algo dinâmico. Deus soprou em seus ouvidos, soprou o que ele queria que
registrasse nos livros que temos em mãos, como nos livros proféticos, como por exemplo vemos o Pentateuco de Moisés, o profeta maior, menor. Então nós vemos os evangelhos, as epístolas, as cartas históricas, como por exemplo, né, o livro de Atos, e por fim a escatologia, que Deus inspirou esses homens. Que vale lembrar é que a palavra não foi psicografada, ela foi inspirada, ou seja, os homens estavam conscientes, eles sabiam que estavam escrevendo para aquela cultura da época, eles sabiam cada palavra em que eles escreveram nos rolos, nos livros daquele período. Então, Deus usou eles de maneira consciente. Eles não estavam em uma situação letárgica, distante. Eles não estavam tendo convulsões. Não, eles estavam conscientes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Então, isso vale ressaltar que é essa a palavra de Deus. Ela é divina, mas também humana. Então é por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, o período que foi escrito, para quem foi dirigida e como ela pode ser aplicada hoje em dia. É a importância do estudo teológico, como que é um dos assuntos principais, que é o estudo do cano das Escrituras. Temos que saber isso. Então, esses são 7 pontos da bibliologia que ao longo do curso nós trataremos. E hoje, vale reforçar, nós iremos estudar quais são as diferentes formas da palavra de Deus. Então, diante dos assuntos que serão tratados adiante, concernente ao âmbito que é da doutrina da palavra de Deus, nós veremos uma palavra muito importante para ser enfatizada, que é a palavra chamada revelação de Deus. O que é revelação? A revelação de Deus, ela é explicitada em 3 pontos. Não existe apenas uma revelação. Existem revelações que podemos ver nas Escrituras, em que elas abordam para nós, que estão muito claras, que podemos ver em toda a Escritura. E hoje, especificamente, vamos estudar o que é a revelação especial. Mas também na Bíblia, além da revelação especial, há a revelação natural e a revelação máxima. Tá, mas o que é revelação especial? Pois bem, a revelação especial é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras, que foi especialmente escrita por homens, novamente inspirados por Deus, a qual podemos lê-las e meditá-las e ouvir Deus falar. É essa que é a revelação especial, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Há também outro aspecto fundamental, que é a revelação natural. Ah, tá. O que é revelação natural? A revelação natural é algo simplesmente o que nós vemos diariamente. Por exemplo, a obra da criação, que podemos notar no livro de Gênesis, capítulo 1, criou Deus os céus e a terra. Então, tudo o que nós vemos em nossa volta é a revelação natural, ou seja, a natureza mostra a glória de Deus, mostra a sua beleza, a sua santidade e a sua perfeição. E tudo isso aponta para a obra criativa de Deus. Essa é a revelação natural. Quando você vê uma flor, quando você observa um ambiente lindo, como um mar, você pode ir para a praia, você contemplar aquele mar maravilhoso. Você pode, por exemplo, fazer uma trilha, de repente ver diversas vegetações, olhar para o céu, de repente ver um céu límpido, azul, ou até mesmo a chuva. Tudo isso é a revelação natural.
Até John Taerdo, ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte, que a natureza é um dos maiores evangelistas de Deus. E por que ela é a maior evangelista? Porque, como diz o salmista, no Salmos 19:1, ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Então, nós temos que a revelação natural é como Deus se revela na natureza. Mas vale lembrar que Deus não é a natureza. Deus se revela na natureza. Mostra o seu cartão postal, as suas digitais na obra, na sua obra criativa. Então aqui nós vemos, onde você vive, onde eu vivo, nós vemos essa digital de Deus. O seu cartão postal, sua assinatura, aquilo que ele fez, nós podemos notar. A sua obra é gloriosa. E porque ele criou isso, é simplesmente para a sua glória. Então nós somos indesculpáveis de dizer que Deus não existe, porque é muito claro saber a existência de Deus através da própria criação. Nós vemos como que esse mundo é totalmente não perfeito no sentido de perfeição sem pecado, não. Vemos que cada coisa está no seu lugar e cada coisa estão porque eram para ser. E isso não é um mero acaso. É porque vemos a mão de Deus sustentando esse mundo. Essa é a revelação especial. E temos também a revelação máxima, que é muito claro, que desde a promessa do livro de Gênesis é prometido quem? A revelação do Messias, que é Jesus Cristo. Então Cristo ele foi o clímax. Então tudo que foi prometido desde os tempos eternos se concretizou no período neotestamentário, que é o Deus que seria encarnado nesse mundo, onde ele iria redimir a humanidade, os seus eleitos, os seus escolhidos, e quitar a escrita de dívida e nos iria justificar por meio do seu sangue que foi consumado lá na cruz do Calvário, que foi prometido desde os tempos antigos, que podemos ver no proto-evangelho, que podemos ver no Gênesis 3, após a queda do homem, que Deus prometeu que viria um descendente que iria pisar na cabeça da própria serpente em que fez Adão e Eva caírem em pecado. Sabemos que a serpente é o próprio Satanás, que foi concretizado milênios de anos depois. Então Cristo foi a revelação máxima de tudo. Então ele consumou todas as coisas por meio do seu sangue. E o seu triunfo lá no Calvário mostrou isso. E a revelação de hoje que iremos estudar, como de lá no começo, é a revelação especial. Ou seja, é a revelação de Deus nas Escrituras. E lá podemos ver os feitos de Deus e nas longas das narrativas da Bíblia. E também a sua obra de inspiração, que quando ele usou homens que falaram de sua parte, que podemos ver em todas as Escrituras, que até o apóstolo Paulo, em sua segunda carta pastoral a Timóteo 3,16, que ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a exortação, para a exposição de erro e para instrução na justiça. Então, nós vemos aqui que a Escritura é a nossa revelação especial, ou seja, é toda a Escritura, não só uma parte dela. Ela serve tanto para ensinar, para expor erros, para corrigir e para instruir. Então, ou seja, ela é nosso livro de regra e fé e prática, inspirada, inerrante e perfeita, divina e humana. Então, nós iremos tratar sobre esse escopo da revelação especial de Deus, que iremos ver mais adiante.
Mas a gente falou das três revelações, que foi, para recapitular, a revelação é, da natural, ou temos a revelação especial, que é a Bíblia, vemos a revelação máxima, que é Cristo. Mas a gente entendeu essas três revelações, mas o que é revelação? O que essa palavra realmente significa? E qual é a sua real compreensão do termo revelar, desse verbo revelar? Então a gente vai ver sobre o que é revelação. Então, revelação é o que Deus fez de si mesmo. Ou seja, através de suas ações, como ele foi conhecido e como que ele é conhecido através das Escrituras. Porque na Bíblia é revelada seus feitos, que vemos o mover de Deus em toda a Bíblia. Nós vemos claramente também na obra criativa de Gênesis, o chamado de Moisés, vemos como que Deus mandou carne para o povo, e o povo viu milagres espantosos. Então, essa é uma característica que foi revelada de Deus, que é a sua onipotência, de fazer coisas em que a nossa mente parecia ser impossível. Nós vemos também a sua moral. O exemplo disso é Êxodo 20, a partir do verso 1, onde Deus manda para Moisés o seu livro da lei, os 10 mandamentos, ou um decálogo, para ser melhor específico, onde Deus determinou que, como o povo deve seguir a Deus. Quais são digamos assim, os estatutos da fé que ele deve seguir. Então nós vemos lá os 10 mandamentos, que é o decálogo, que o povo não tinha antes. E além disso, vemos em toda a Bíblia, como por exemplo nos Evangelhos, vemos Cristo ensinando moral. Em todas as cartas apostólicas também vemos a moral, que não é uma moral tipicamente humana, mas é uma moral divina. É o que Deus instituiu para que todo cristão deve seguir. Também propósito e seu plano de salvação. Ou seja, a Bíblia inteira vemos a mão de Deus. E vemos a mão dele moldando todo o sistema político, todo o sistema cultural daquela época. Para quê? Para cumprir o seu plano de salvação, que seria que Jesus Cristo. Então tudo estava sendo encaminhado para que Jesus viesse ao mundo e para que ele restituísse todas as coisas. Então, voltando, essa é tudo como o clímax da revelação máxima, que é Jesus. E a revelação especial, que é a palavra de Deus, deve ser lida com bastante espiritualidade, não só de maneira intelectual, como muitos pensam que estudar a Bíblia deve ser usar somente a razão. Claro que não. Devemos ser movidos com ardor, com a espiritualidade, com o desejo de querer buscar a Deus, com um coração humilde, e não lê-lo como um livro qualquer, de qualquer autor, de teólogos, grandiosos teólogos. Não. Devemos ler como um livro divinamente inspirado por Deus. Não devemos lê-lo como qualquer livro, como qualquer autor. Devemos beber sim, devemos ler, mas não devemos comparar a Bíblia com esses autores, porque a Bíblia é totalmente diferente, porque ela é a palavra de Deus. É inspirada, é inspirada pelo próprio Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em sua primeira epístola aos Coríntios, que ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui o apóstolo Paulo foi sucinto em sua primeira epístola aos Coríntios 2, 13 ao 14, onde ele
ele aconselha as pessoas que devemos comparar as coisas espirituais com espirituais. A Bíblia é espiritual, porque é a voz de Deus. Não tem como a gente entender só de maneira racional. Caso ao contrário, se a gente entender a Bíblia de maneira racional, vamos cair no erro do liberalismo religioso que aconteceu no século XVIII. Naquele período, as pessoas começaram a usar a razão e reformularam a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Começaram a demitologizar a Bíblia, começaram a criar fábulas a partir dela, a tirar tudo o que ela ensinava, ou seja, todo o contexto da inspiração na visão deles, como os milagres, os feitos de Deus, não passavam de mitos, de fábulas. Então, é por isso que a importância de estudarmos a Bíblia com espiritualidade. Não como criticidade, mas espiritualidade. Essa é a nossa função e é a importância de estudar teologia. É como devemos estudar a Bíblia. Segundo o professor Frank Ferreira, ele faz uma definição muito importante para entendermos o que é revelação. Ainda mais quando é revelação especial. Ele vai dizer: revelação é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores, por meio de Jesus Cristo para sua glória. Então, ou seja, tudo gira em torno da glória de Deus. A Bíblia é totalmente sobrenatural. Ela não é somente humana, é toda sobrenatural. Ou seja, é sobrenatural ao ponto de quando o pecador ela toma conhecimento de como Deus resgata pecadores. Isto é, como que ele resgata pecadores? Por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala acerca dele. Cristo não é a chave hermenêutica, mas todas as escrituras falam acerca de Jesus Cristo. Cristo até fala, toda a escritura fala de mim. Jesus, diversas vezes nos evangelhos, ele fala sobre isso. Ele fala acerca dele, de que tudo que foi profetizado foi diretamente ligado a ele. Sobretudo, as escrituras é a revelação da glória de Deus, e não do homem. Pois ela revela seu caráter, sua misericórdia, ira. Nela é vistos os atributos que veremos na teologia, que são atributos comunicáveis, que nesse momento nós não iremos tratar desse assunto. Mas mais à frente vamos aprender na teologia, na doutrina de Deus Pai, todos os seus atributos. O que é atributos incomunicáveis, o que é atributos comunicáveis, o que é imanência, o que é transcendência de Deus. Então, na Bíblia, a Bíblia revela o seu caráter, a sua misericórdia. E não só ela, mas a sua ira, como Pai, como Deus Todo-Poderoso, que pune o pecador, que não só livra o pecador, mas também é um Deus misericordioso. Porque em todas as escrituras, embora vemos um Deus que pune, é um Deus também de graça. É um Deus também gracioso. Que é diferente das outras religiões e seitas, que, segundo eles, afirmam que têm as supostas revelações, que são totalmente falhas e enganosas. Mas quando olhamos para a Bíblia, ela é totalmente completa. Não possui quaisquer contradições. É inerrante, é perfeita e é, portanto, a palavra genuína de Deus. Então a Bíblia é totalmente diferente de quaisquer livros que, segundo algumas religiões, como o islamismo, que os mormons, os quais afirmam ter suas Bíblias em mãos, mas todas elas possuem erros. Mas a Bíblia é genuína e não tem qualquer contradições. Ela possui paradoxo.
Paradoxos não são contradições. Paradoxos são coisas que nossa mente não consegue entender por sermos totalmente limitados. Ela possui paradoxos. Nós vemos não claramente trindade na Bíblia, mas podemos ver as três pessoas da trindade como sendo uma só pessoa, embora sendo distintas. Ou seja, possui contradições? Não. Isso é um paradoxo. São coisas que nossa mente não consegue entender de maneira clara por sermos totalmente limitados. Como também a hipostase. Cristo é Deus, é 100% homem e 100% Deus. É um paradoxo. Nós não conseguimos entender porque nossa mente não consegue ir além do que a Bíblia afirma. Então, é isso aí. Próximo slide, nós vamos entender o seguinte, sobre a doutrina da Palavra de Deus. Nós vamos entrar nesse assunto nesse momento e estarei falando um pouco sobre suas doutrinas. Se a gente olhar para o período da Igreja Antiga, elas houveram inúmeras heresias que estavam se levantando dentro da igreja e fora dela. Que a seita mais influente daquele tempo era o gnosticismo. Ou seja, eles acreditavam na doutrina do conhecimento, ou seja, de que tudo desse mundo é mal e só eles tinham o verdadeiro conhecimento, eram os detentores da sabedoria. Mas diante dessas heresias, e dessa heresia especificamente, a Bíblia sempre prevalecia, pois ela era sempre a resposta final de qualquer tipo de heresia. Porque eles não selecionavam apenas e utilizavam apenas os livros pessoais, os que eles consideravam ser inspirados tanto do Antigo, no Novo Testamento, mas ele usava toda a Bíblia como a palavra de Deus. Como ela era infalível e inerrante. Nós vemos também um livro muito interessante do Brian Lifton. Vemos grandes pais da igreja, como por exemplo Irineu de Leão, Justino de Roma, e dentre outros, que vemos citações claras das escrituras em seus escritos. Eles não formulavam um pensamento sem citar a Bíblia, sem citar a palavra de Deus. Nós vemos ele citando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento e de total fidelidade, sem querer distorcê-las, as palavras de Deus. Dentro desse plano de fundo é que podemos definir o que significa a palavra de Deus. Então, nós vamos seguir algumas definições o que pode ser palavra de Deus. O que é palavra de Deus? Que parece uma pergunta muito simples, mas não. Elas possuem outros desdobramentos. Então nós vamos seguir o que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela se divide em alguns pontos. Tipo, a Bíblia, ela fala de palavras de Deus. Vemos palavras como, tipo, palavra de Deus como pessoa. Vemos a palavra de Deus verbalizada e a palavra de Deus escrita. Nesse momento, nós vamos estar o quê? No ponto A, a gente vai ver o seguinte: a palavra de Deus referente ao próprio Cristo. A palavra de Deus refere-se também a Jesus. Nós temos na Bíblia, nós vemos logo no Evangelho de João 1:1 a seguinte definição: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha só, então nós temos a primeira referência do que é a palavra de Deus. Temos referente à pessoa de Jesus. Temos referente à pessoa de Cristo. Então, aqui Cristo, ele pode ser a palavra de Deus.
que a palavra empregada por João é a palavra logos, que pode ser tanto verbo, palavra ou até mesmo sabedoria. Só que o apóstolo João, ele faz uma referência da doutrina do logos, em que os estoicos, dando referência aos gregos estoicos, em que eles acreditavam que o logos era um certo motor do universo, uma força imaterial que trouxe à existência um mundo. Ou seja, que esse Logos não era uma pessoa, não era um ser, mas era algo panteísta, ou seja, era a natureza que era Deus, não uma pessoa que possui atributos, não, era uma energia, era uma forma que trouxe à existência do mundo, era um motor que regia todo o universo. Então é isso que eles acreditavam. Eles acreditavam que o Logos era, na verdade, uma força imaterial. Era algo que, embora sendo intangível, não tinha forma, não tinha conhecimento, era apenas uma força da natureza que trouxe a existência do mundo, que era o que os estoicos acreditavam. Mas quando o apóstolo João viu isso, qual foi a conclusão? Claro, ele estava sendo inspirado por Deus. Que o Logos, esse que tantos estoicos falavam, não era uma força material, ele não era apenas uma forma, ou que trouxe a existência através do acaso, não, mas esse Logos, ele era não, ele é uma pessoa. Esse Logos é Cristo Jesus, o Deus, um homem que criou todas as coisas. Ele é a palavra, é o verbo de Deus. Então João não chegou nessa conclusão é, sozinho. Ele linkou a informação que ele tinha, qual era o significado do Logos de Deus, e chegou na conclusão de que esse Logos que tantas pessoas diziam, tanto esses filósofos gregos diziam, era a pessoa de Cristo, que não era uma força, mas era uma pessoa que criou todas as coisas. Então, ele é a palavra de Deus. Essa é a primeira definição que podemos ver na palavra de Deus, que é referente a Jesus. Então, o outro ponto é a palavra de Deus como comunicação verbal. Então, nós vemos a comunicação verbal de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E elas são separadas em algumas partes. Veja só, nós vemos também a palavra verbal de Deus nos próprios decretos de Deus. Tá, mas o que são decretos de Deus? Então, nós vemos na Bíblia um exemplo de decreto de Deus. Vemos um decreto de Deus, por exemplo, na sua criação. Se a gente pegar, por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, é muito claro o cumprimento do decreto de Deus na criação, onde o Senhor verbaliza, ele fala e traz à existência aquilo que não existia. Deus trouxe um mundo, como diz uma definição na Septuaginta, se a gente pegar no livro de Gênesis, a palavra ex nihilo, ou seja, ele trouxe o mundo a partir do nada, apenas verbalizando. Que a gente pode ver no verso 3 do livro de Gênesis. Deus diz: haja luz e houve luz. Aqui tem uma palavra muito forte: haja luz. Então Deus falou, verbalizou. Então aqui claramente é revelada um dos seus decretos, que é o decreto da criação. E isso faz parte dos seus decretos. Voltei o slide aqui. Então, só um minutinho, travou aqui rapidinho. Então, nós vemos um decreto de Deus aqui,
como uma obra criativa de Deus. Então, no mesmo livro, em Gênesis 1, verso 24, nós vemos novamente um seu decreto. Quando ele diz: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Olha, aqui está muito notória de que Deus, ele ordenou a criação. Isso é decreto, é uma ordem. Ele manda e acontece. O N. Gruden, ele define o decreto de Deus como: é uma palavra divina que faz algo acontecer. Então é isso que nós vemos nos versículos que acabamos de ler. Então Deus, ele dá uma palavra, ele profere uma palavra e faz algo acontecer. Em outras palavras, o decreto de Deus foi mencionado pelo autor de Hebreus 1:3, que ele diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós vimos claramente a ação de Deus no mundo, que foi originada por meio dos seus decretos. Então, não tem como a gente negar essa verdade, porque a Bíblia, sumariamente, ela nos diz isso. Logo no primeiro livro de Gênesis, onde Deus cria, onde Deus manda fazer, e onde as coisas acontecem conforme a sua vontade. E outro exemplo do que significa a palavra de Deus é também como uma aplicação pessoal. Nós vemos também isso no mesmo livro. Então nós vemos passagens da Bíblia que apresentam essas aplicações. Isto é, para quem? Para nós cristãos, para nossa vida prática. Então nós vemos Deus falando para nós algo que Ele quer que a gente faça e não faça. E o exemplo disso está novamente no livro de Gênesis, onde o Senhor dá uma ordem a Adão e Eva. Veja, no Gênesis 2, 16, 17. Quando Deus já tinha criado o mundo, ele tinha criado os seres humanos, isto é, Adão e Eva. Então Deus, ele dá uma ordem para que eles não viessem comer do fruto que foi proibido. Veja essa narrativa aqui. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui a gente vê a palavra de Deus com uma aplicação pessoal, ou seja, Deus falou diretamente para Adão e para Eva, para quê? Para que eles não comessem do fruto em que eles eram proibidos de comer. Então aqui a gente vê muito notória a sua ordem de não comer. Então outro texto que é fundamental, nós vemos no segundo livro do Pentateuco, onde Deus é um livro de ordens, que está registrado no livro de Êxodo 21 ao 13, onde Deus diz: então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui a gente vê a ordem divina. Deus ordenando para que eles não desobedecessem a ordem de Deus. Então Deus deu o quê? Ele deu uma placa para Moisés, lá no Monte Sinai, onde ele registrou tudo que Deus queria que registrasse. Então, quando ele registrou isso, ele lançou ao povo, ele tentou orientar o povo sobre o que eles deveriam e não deveriam fazer. Então Deus já disse assim: eu sou o Senhor teu Deus. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, onde eles eram escravos. Então ele dá a primeira palavra: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Naquele tempo,
Era uma região, era um país idólatra. Não só naquele lugar, mas o mundo inteiro era envolvido com idolatria. Era uma cultura pagã, onde os povos tinham dezenas, centenas, até milhares de deuses, como nós vemos hoje no caso da Índia, em que o primeiro mandamento de Deus foi o quê? Não terás deuses. Foi o primeiro mandamento. Por quê? Naquele tempo, a idolatria era o que mais estava, era o que era mais presente naquele povo, a idolatria. Porque os judeus, eles tinham uma inclinação por conta é, da vivência na terra do Egito. Porque ela havia muitos deuses, eles serviam a muitos deuses. Então eles saíram com esse pensamento, com essa ideia de que não é somente Deus que deve ser adorado, mas outros deuses devem. Embora nós vemos isso, a gente vê em toda a passagem no livro de Êxodo, Números, o povo de Israel sempre caindo na idolatria, sempre entrando nessa furada de adorar outros deuses. No máximo que quando ele entrava em outras terras, eles se corrompiam. Por quê? Eles não entenderam que a palavra tinha uma aplicação pessoal, que deveria ter uma aplicação pessoal. Porque Deus nele não apenas disse, ele ordenou para que não tenha outros deuses, para que não adorem ídolos das nações pagãs, como eles fizeram lá em Canaã. Então, é o que vai remeter no verso anterior de Gênesis. De toda a árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Novamente, vemos no livro de Gênesis a mesma cena acontecer. O povo de Israel, não, Adão e Eva comendo da árvore em que eles eram proibidos de comer. Então nós temos outra coisa, a palavra de Deus proferida pelos lábios humanos. Tá, tudo bem, mas o que isso significa? Então, nós vemos a evidência de como Deus usa a boca dos homens, que podemos ver muito claro no Antigo Testamento, que é também a palavra de Deus. E como Deus fala diretamente, como podemos ver nos livros dos profetas maiores, por exemplo, como o livro de Isaías, como o livro de Ezequiel, a gente vê Deus falando com eles no íntimo. As pessoas não viam Deus, mas o profeta que foi encarregado de profetizar contra as nações, pela ordem do Senhor, eles ouviam no seu íntimo. E eles escreviam as mensagens que Deus queria que eles proferissem para juízo ou até mesmo para restituição daquele povo, daquela cidade. Quer ver um exemplo disso? A gente vê em Jeremias 1:9. Logo no primeiro capítulo, quando Jeremias ele é comissionado por Deus, ele é chamado por Deus. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo não tendo muita experiência, porque ele era um jovem, muito provável, sendo quase chegando já na puberdade, já na maioridade, ele era uma pessoa que tinha 16 anos mais ou menos, ele não tinha qualquer experiência na questão de ser um profeta, mas ele conhecia o Senhor, ele sabia quem ele era, ele não se corrompeu durante esse período. Então o Senhor o chamou e disse a ele, logo no verso 9, ele diz: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, então a partir daí, nós vemos no capítulo 2, 3, vemos Deus falando para o profeta e o profeta apenas repetindo o que Deus mandou, o que ele dissesse. Então Deus colocaria a palavra na boca, nos lábios dele, para que ele falasse tudo o que Deus quisesse que ele falasse. Aí ele diz mais no verso 7, que é o mesmo capítulo: Tudo quanto eu te mandar, falarás. Então aqui a gente vê uma ordem divina, onde Deus manda: olha,
Você vai falar com aquele povo. Porque aquele povo, ele não ouvia mais Deus falar diretamente. Não, ele usava uma pessoa, um intermediário, uma pessoa que falaria, o embaixador, que falaria a mando de Deus. Então a gente vê aqui os lábios humanos. Então a gente vê um contraste entre o Gênesis 1, onde Deus manda, haja luz, é quando Deus fala e tudo se faz, e vemos Deus falar para o profeta, eis que põe as minhas palavras na sua boca. Ou seja, não sou apenas eu que vou falar de Deus, mas falarei para você e você falará para o povo. Então a gente vê isso muito ao longo nos livros proféticos, onde Deus usa profetas para executar juízo, para executar para falar das promessas de Deus, de que tempos maravilhosos viriam e de que o Messias, o Machia, viria para restituir todas as coisas. Então, segundo Gruden, as palavras de Deus comunicadas por lábios humanos eram consideradas tão autorizadas e verdadeiras como as palavras de Deus de aplicação pessoal. Isso é muito claro. Se é Deus que manda o profeta falar, então é a palavra de Deus. Porque Deus mandou a mensagem para o profeta. Ele disse: olha, tudo que eu te mandar, você fala. Embora que seja proferido pelos lábios humanos, é Deus que mandou. Então, em suma, são palavras de Deus. Ou seja, ela tem como fim a aplicação pessoal. Deus não fala, Deus não joga a palavra a esmo, ao vento, sem um propósito. Deus, ele fala através de um profeta, falava através de um profeta para executar algum juízo e para restituição. Então Deus, ele usava esses homens anteriormente, para esse fim. A gente vê isso também em Isaías, quando Deus comissiona Isaías, Ezequiel, até os profetas menores como Amós, por exemplo, que era apenas um agricultor, um homem que não era nem profeta, onde Deus chamou a ele para profetizar. Agora, uma palavra de um agricultor, uma pessoa do campo, é a palavra de Deus? É, porque foi Deus que ordenou sobre o que esse profeta, esse homem de Deus tão simples, humilde, devesse ter dito. Embora seja um livro muito curto, pequeno, é a palavra de Deus. Embora ele não seja um profeta que estudou numa escola de profeta, é Deus que o chamou para esse fim. E, portanto, são autorizadas como as palavras de Deus, ter como fim objetivo a aplicação pessoal. Então, nós temos aqui a palavra de Deus em forma escrita. Então, além dos decretos de Deus, que nós vimos anteriormente, quando a gente vê o livro de Gênesis, onde Deus verbaliza a criação, onde ele traz à existência algo que não existia, temos também a palavra de Deus em forma escrita. Um exemplo disso é o próprio Decálogo, onde Deus ordenou que Moisés escrevesse nas tábuas. Veja só esse exemplo bíblico que é muito interessante. Moisés está escrito lá na palavra, no livro da lei. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciões de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, lerás esta lei diante de todo Israel, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidam de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 31, verso 9 ao 13. Então nós vemos que a tábua da lei
ela foi colocada ao lado da Arca da Aliança. Então, a gente olha aqui como que a palavra escrita, que a palavra não foi só verbalizada por Deus, ela foi escrita na tábua, em uma tábua de argila, onde Moisés escreveu com uma ponte, que era tipo um ferro, outro material, que ele talhava nesse material de argila, que servia para escrever aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Então, a gente vê a autoridade escriturística na forma escrita, onde Deus ordena que colocasse ao lado da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que representava Deus na terra. Então, a gente vê a importância de como que a palavra de forma escrita é, sim, a palavra de Deus. Como temos em mão, ela foi escrita. Agora, por que a gente fala que é a voz de Deus? Porque foi Deus que deu aos homens e por isso eles escreveram para aquele povo daquele período e para nós hoje, cristãos, justificados, escolhidos de Deus. Para quê? Para que nós temamos o Senhor, para que venhamos cumprir os propósitos dos livros dessa lei e para que a gente ensine para outras pessoas a palavra de Deus. Tudo resulta em que a forma prática vai se resumir na praticidade da Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus em forma escrita. Nós vemos relatos da palavra de Deus verbalizada, da palavra sendo Jesus. Então, ela engloba todas as narrativas bíblicas e toda a doutrina da palavra de Deus. Então, a gente vê uma ordem muito clara de Deus ao falar dessa tábua. Olha o que ele diz em Deuteronômio 31, 24 a 26. Ele vai dizer: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A gente vê aqui a autoridade máxima das escrituras, da lei, para que as pessoas pudessem ver e se analisar diante dela diariamente. Porque ela vai servir como testemunha, como juiz, como juiz diante de Deus. Porque você tem mão, você possui a palavra de Deus, mas não a põe em prática. Então, ela será testemunha diante daquele grande dia. A gente vê outro exemplo, muito claro, como também nos livros proféticos, como Isaías 38, Jeremias 30, verso 2, até mesmo o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios 14, 37, em que ele afirma o seguinte, que ele recebeu do Senhor as revelações de Deus. Embora que elas fossem escritas por palavras humanas, elas são consideradas palavras de Deus, autorizadas e verdadeiras. E graças à reforma protestante, claro, tudo estava na soberania de Deus, tudo estava no controle, Deus sabia muito bem de quais homens ele iria levantar. E graças ao bom Deus, hoje temos em nossas mãos a Bíblia, onde podemos pegá-la, onde podemos estudá-la, onde podemos aplicá-la e ensiná-la. E qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer momento, que antes nós não podíamos ter a Bíblia em nossas mãos, porque ela estava totalmente presa pelo Império Católico. Estava lá. O poderio católico, a religião católica, ela não era só religiosa, era política. Ele queria manter o povo na total dependência da igreja. Então, por conta disso, eles impediam deles pegarem a Bíblia e lê-la. Ainda mais que estava também na Vulgata, em latim.
que era uma língua que estava praticamente morta e só os padres e as pessoas mais eruditas, que são pessoas que eram pessoas graúdas, estudadas, pessoas com um papa como um arcebispo, e o padre poderia lê-la, mas não podiam aplicá-la na igreja, porque tinha uma certa restrição para que o povo continuasse a ser manipulado pelo poderio romano. E Josué, ele faz um registro muito tremendo sobre a questão da importância da meditação da Bíblia. Porque ele vai dizer o seguinte, isso é para nós, como aplicação pessoal. Ele vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medite nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a Bíblia deve ser o nosso contato diário. A gente deve meditar. Diante desse estudo sobre as palavras de Deus, devemos pegar a Bíblia, destrinchá-la, deixar Deus falar em nossos corações. Não pegar agora de maneira intelectual apenas isso. Deus não deu razão, não deu a mente, mas devemos entendê-la espiritualmente. Porque lá não está contida a palavra de Deus, não. Lá ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus viva e eficaz, que serve para nos confrontar. Então, devemos ter em mente essa verdade em que Josué fala. Não devemos cessar de falar dele. Ou seja, não podemos deixar de não falar dele. Mas, além de falar da Bíblia, devemos meditar, aplicar. Aplicar como? Ele fala, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aqui a gente vê a aplicação. Então, a última parte, a gente vê a consequência disso. Então, Deus nos fará prosperar em teu caminho. Ou seja, a gente irá crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente vai crescer espiritualmente, mentalmente. Então, isso é uma promessa de Deus. É uma promessa que Ele nos fez em Sua palavra. Então, deve ser o nosso maior foco, nosso maior alvo, que é glorificar a Deus quando nós lemos a palavra e glorificar a Deus na hora de falar para os outros, glorificar a Deus através da prática. Então, automaticamente, seremos abençoados. Nós cresceremos diante de Deus na estatura da fé em que Ele quer que nós cheguemos. Então, esse foi o fim desta aula. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em outro tópico. Está aí preparando os outros slides para que venhamos aprender melhor e mais a fundo sobre a bibliologia. Então, é isso aí. Até a próxima e graça e paz.